Seja muito bem-vinda, dona Nora. Para mim é um prazer recebê-la. Como é que vai a senhora? Bem, obrigada. E como é que vai? Posso chamá-lo de você? Claro, pode chamar à vontade. Porque, pela aparência, eu acho que você poderia ser meu neto fácil, fácil. Provavelmente, provavelmente. Eu ainda tenho alguns anos para chegar no topo da montanha onde a senhora está aí. Tomara que eu chegue. Tomara que eu chegue. Antes da gente começar no assunto que eu estou querendo trazer aqui para os ouvintes, dona Nora, Sim. e para mim está sendo um prazer. Primeiro porque eu gosto de conversar com pessoas mais velhas do que eu. Eu tenho 52, sou um jovem de 52 anos. E depois porque é a pessoa mais velha que eu já recebo aqui no meu podcast. Em 5 anos já recebi a dona Aida dos Santos, uma super atleta que o Brasil teve, talvez a senhora conheça aí do Rio de Janeiro, que tem 85, 86 essa altura do campeonato. E eu nunca recebi também ninguém que esteve no programa do Rony Von. Então, assim, a senhora está batendo vários recordes aqui dentro do meu... dentro do meu... Eu acabei de assistir a participação da senhora há muitos anos, né? 8 anos, Sim. no programa do Rony Von. Mas só para esclarecer para os ouvintes, eu queria que a senhora repetisse aqui como é que se pronuncia o nome completo da senhora, que é um sobrenome húngaro, né? É Taus Hornay. Hornay. Ronay. 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 A senhora fala o dialeto, o fiumano, né? O dialeto que eu pesquisei aqui, Sim. que vem da língua vêneta com Eu empréstimos do croata. eu poderia dizer que a minha língua materna era o fiumano. Não porque a minha mãe falasse muito fiumano, mas todo mundo de volta também falava fiumano. Sim, E entendi. a tal ponto que a minha professora do ginásio se escandalizava porque a toda hora eu resvalava para o dialeto. Mas na Itália, naquela época, se alguém só falasse dialeto, demonstrava que não tinha educação acadêmica, não tinha estudado Sim. na escola. Então, imediatamente, situava a pessoa como bronca, como... Entendi. Não, a gente não era necessariamente bronco, mas a gente falava o dialeto. Então, essa professora disse Taus, porque lá eles chamavam pelo nome de família. Sim. E a solteira era Taus. Nora Taus. Então, Taus, tu parli come una cameriera in vacanze. Você, entendeu? Você Entendi. fala... Caramba, que legal. Até porque na escola, né, eu imagino naquela época, a minha mãe, hoje teria 80 e poucos anos, se tivesse viva, mas minha mãe teve que aprender a escrever com a mão direita, embora ela fosse canhota, porque não se deveria escrever com a mão sim, esquerda sim, pois é. naquela época, quando ela era uma mocinha na escola, né? Então minha mãe acabou se tornando ambidestra porque ela foi obrigada a escrever com a mão direita. Então eu imagino, né, pelo que a senhora está falando, é isso. Na escola a gente tem que falar da maneira como, né, teoricamente se deve falar, é a língua oficial do país, né? Exatamente. Então... Agora, como é que a senhora não fala com nenhum sotaque carioca? Pelo menos em nenhuma das entrevistas que eu ouvi com a senhora fala, em nenhum momento dá para entender que a senhora mora há tantas décadas no Rio. Eu me envergonho disso, eu me esforcei muito, 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 muito para não ter sotaque nenhum. Realmente me esforcei. Mas não adianta, porque, pelo que me dizem, o aparelho fonador da gente fica pronto, Se imutável, aos 17 anos. E justamente eu vim para o Rio com 17 anos. Se eu chegasse 5 anos antes, com 12, eu falaria sem sotaque, mas é muito constrangedor. Alguém me pergunta, você sabe onde é tal rua? Eu digo, sim, o senhor pega a direita.
A senhora vem de onde? Imediatamente. Não acho que seja constrangedor. A senhora tem um É, sotaque de estrangeira, embora seja praticamente uma brasileira. A senhora se considera brasileira? sim, muito, muito, muito. Uhum. Olha, eu estava sendo tão massacrada na Itália, independentemente da perseguição fascista aos de raça impura, digamos assim, Aham. a minha professora, essa que me disse que eu falava como uma cameriera em vacanze, eh, quer dizer, eu sofri muito lá, eu não queria nada, eu não queria ter nada, nem com a Itália, nem com a Hungria, nem com a Áustria. Quer dizer, eu me considero, digamos, se eu, de onde eu sou, eu realmente nasci na Europa Central. A Europa Central era, digamos, a antiga monarquia austro-húngara Sim, do Império. e, Aham. e do Império. E eu acredito que era um período eh, relativamente estável. E acho que os vencedores daquela Primeira Guerra Mundial fizeram muito, muito, muito mal em explodir esse centro que dava equilíbrio e relativa paz à Uhum. Europa. Desde então, a Europa se contorce, eh, se É, matam uns aos outros e não consegue esse equilíbrio que tinha antigamente. é. Então, Fiume era uma cidade que caracterizava esse, esse equilíbrio, digamos Uhum. assim, porque em Fiume quase todo mundo, até a faxineira, falava no mínimo duas línguas, mas normalmente três. Ou era italiano e alemão, ou era alemão e húngaro, ou era italiano e croata, ou era croata e sei lá. Quer dizer, realmente os fiumanos não sabiam o que eles eram. Fiume, durante séculos, pertenceu à Serenissima República de Venezia. Uhum. E realmente todo Daí vem mundo. o dialeto fiumano que tem um pouco do Vêneto, né? Um pouco não. O Muito. dialeto fiumano é o antigo Veneto. O Veneto, Ah, aquela língua na qual a commedia dell'arte foi escrita. eu não sabia. É Uhum. exatamente aquilo. Uhum. Tanto assim, meus pais me contaram que, bom, eles foram em lua de mel, claro, para Veneza, porque na Itália todo mundo vai para Veneza em lua de mel. Então estavam lá olhando uma das igrejas antigas e tinha um velho sacristão. E ele veio e perguntou em Fiumano, mas vocês são de Ah, que onde? legal. Eu sou de... Aí os meus pais disseram, mas de Fiume. Então, bens aos Deus, vocês falam, com lágrimas nos olhos, vocês falam a nossa verdadeira língua veneziana e Que tal. interessante, que legal. É, é. Então, quer dizer, eu não me envergonho de ter falado veneziano, porque todo mundo falava veneziano em filme. Mas, a Uhum. rigor, todo mundo, praticamente todo mundo falava húngaro. E eu li, fiz uma pesquisa aqui, que o alemão também é uma língua oficial e tinha alguns, acho que meios de comunicação, jornais que tinha em italiano também, né, era uma mistura mesmo, né. E era o Era estado livre, in stato libero di Fiumi, eu assim, descobri. isso depois da Segunda Guerra, eles fundaram, mas os fiumanos, durante muito tempo, tentavam ser livres. Aham. Era, tinha um vereador que se deitou nos trilhos do bonde, porque no bonde o letreiro era em húngaro e ele queria que o letreiro, para onde que vai e tudo mais, fosse em Em ita fiumano. em Fiumano. Então ele se deitou nos Nos trilhos. trilhos.
que ele não sairia de lá e tal. E lá estava o cara deitado e o bonde parado, e a polícia e todo mundo, e blá, 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 para cá, para lá, mas não, deixa Entendi. disso, etc. Quantas línguas a senhora fala? Bem, falar mesmo bem, eu falo português, húngaro, italiano. E Fiumano, que é um dialeto? Sim, bom, eu considero como italiano, vamos lá. Um pouquinho de francês e um pouquinho de inglês. E alemão eu compreendo muito, porque os meus pais, quando queriam que a gente não compreendesse, o Giorgio e eu, falavam alemão. Quando a gente ouvia os adultos falando em alemão, a gente prestava atenção. Então, eu aprendi a compreender. Quando eu quero falar, estou capengando, digamos Entendi. assim. Entendi. Bom, dona Nora, vamos falar aqui dos assuntos relacionados ao esporte. A história de vida da senhora é muito legal. Já fica aqui o convite para que quem esteja ouvindo leia esses 2 livros, né, da senhora, o Memórias de um Lugar Chamado Onde, que a senhora relata a sua história até os 17 anos, quando veio com a família fugida para o Brasil, e depois o Desenho do Tempo, As Memórias de Nora Ronay, que é o livro que eu estou lendo e que está fantástico e recomendo então para todo mundo, que lá a senhora descreve muitos fatos importantes da sua vida, e eu queria aqui tentar sugar, no bom sentido, um pouco dessa sabedoria da senhora, porque, enfim, como eu disse aqui no começo, eu adoro conversar com pessoas mais velhas e estou nessa humilde tarefa de tentar aprender alguma coisa, quem sabe eu aprenda alguma coisa e consiga aplicar isso na minha própria vida. Agora, antes da gente... antes não, vamos começar agora falando disso. Hoje a rotina de treinos da senhora inclui só a natação? Quantas vezes por semana, ou quantos minutos, ou não sei se a senhora conta por quilômetros, né, por metros? Ou a senhora tem feito umas caminhadas na esteira, que eu sei que a senhora fazia ou faz, ou a ginástica com a personal trainer da senhora? Como é que está a rotina para manter-se saudável, fisicamente falando? Olha, primeiro, no inverno, primeiro eu treino num clube que se chama Clube de Regatas Guanabara. Aqui, qualquer clube que não tenha o nome futebol no aqui nome, também. não recebe dinheiro da CBDA, da CBD, Confederação Brasileira de Desportos. A Confederação Brasileira de Desportos só manda dinheiro para futebol, as televisões, o rádio, os jornais, todo mundo só fala em futebol, até cansar. Então, o meu clube só se mantém com as mensalidades dos associados. Associados. É um lugar magnífico, lindo, um terreno fantástico. A beira-mar, naturalmente, porque é de regatas. Mas, no entretempo, fizeram um aterro. Começaram a construir um aterro no Rio. E esse aterro passava, tinha uma avenida, e essa avenida da beira-mar passava pelo terreno do clube. Então, a prefeitura construiu um túnel no clube eu acho que eu sei onde é que é. Em frente ao Botafogo, não sei. Isso. Então, construíram um túnel para o pessoal poder chegar à marina do clube. Tem uma marina grande lá, o Guanabara. Mas é um terreno enorme e é cobiçado por várias construtoras e incorporadoras que queriam comprá-lo, demolir tudo e construir arranha-céus, mais não sei quantos, etc. Por sorte, não sei se isso vai durar, graças a Deus, a prefeitura, illo tempore,
doou esse terreno, mas com uma serventia, quer dizer que caso os sócios futuramente quisessem fechar o clube ou deixar de usá-lo, etc., o terreno teria que voltar para a prefeitura. E por isso, até hoje, não conseguiram vendê-lo, porque bem que queriam, não é? Entendi, claro. Especialmente sócio proprietário, etc. Acontece que eu, por acaso, tenho um diploma de proprietária, um título de proprietária, que o Paulo, meu marido, comprou também, illo tempore, quando as filhas eram crianças e treinavam lá, etc. Eu jamais consentiria em vender. Isso seria realmente deprimente, no mínimo. Já tentaram isso no Icaraí, Clube de Regatas Icaraí, mesma história, aquele Eike Batista queria comprar, etc. Eu cheguei a ir à prefeitura de Niterói para defender o clube, porque que legal. os meus amigos, eu nadava sempre pela pelo Clube Icaraí, porque os meus amigos foram lá. E eu morava em Nova Friburgo naquela época. Então, o Icaraí também era o meu clube de coração. Não treinava lá, porque lá longe, mas eu andava por eles. Então, eu fui na prefeitura também. Enfim. E aí a senhora estava falando dos treinos, né? Eu acho que a senhora ia falar que a piscina não era aquecida, então no inverno a senhora caminha... Piscina de 25 por 50. E ainda por cima a piscina, a moda antiga, que tinha a plataforma de 10 metros numa das cabeceiras. Se tem uma plataforma de 10 metros, o poço de saltos tem que ter no mínimo 5 metros ou mais. Então, imagina aquela quantidade de água para aquecer. Então, coitados, eles não podem. Acontece, então, que todo inverno, 2, 3 meses, eu paro de treinar na água e para não perder capacidade aeróbica, eu vou para uma academia aqui perto, só voltar à esquina, tá? Smart Fit. E lá eu tento andar 50 minutos. Entendi. E o médico... Isso é o que a senhora tem feito hoje? A ginástica não mais ou a senhora faz com a personal Não, eu faço ginástica. Eu tinha, já quando eu estava lá no Smart Fit, eu tentei fazer aqueles aparelhos, etc. Mas eu observei que o professor vai lá, te dá uma receita, você faz 5 minutos disso, e depois você vai lá e faz papapá. E as pessoas faziam com os movimentos errados. Você fazer um exercício e com a posição errada, você está se prejudicando, não pode. Tem que ter um personal, que se há de fazer. Então... Concordo. Então, eu comecei a fazer musculação também, já que estava lá, não é? Com essa personal. E, no final, isso se transformou numa amizade muito grande. Claro. A menina é fantástica. E eu sempre me queixava para ela, olha, queria tanto que as minhas filhas fizessem alguma coisa. Isso é uma antiga história. Eu fiz de tudo para essas meninas se mexerem. Mas elas se saíram ao pai. São sedentárias, intelectuais e tal. Intelectuais, Quando eram crianças, não tinha conversa, elas tinham que vir comigo para o clube e treinar. Fizeram muitos amigos, faziam saltos ornamentais, igual a mim. Igual a senhora. E olha, faziam muito bem. Era de se ver. A Cora, a minha filha mais velha, não sei se você conhece, porque você está... Não, eu sei que a senhora tem, mas eu estou falando com a Laura, Mas a Cora,
saltava de 10 metros, dava um revirado mortal, tão bonito, grupado, agulhava, era lindo, me dava orgulho. E a Laura dava vários saltos muito lindos, com a posição perfeita do corpo e tudo. Chegou a fazer uma seleção para ir para o Sul-Americano Juvenil. Mas aí um diretor de clube se meteu ela ganhou, tinha lá 7 juízes, etc., ganhou a eliminatória, iria para a Colômbia, se bem me lembro. E aí um desses potentados lá, de diretores, diz: mas eu vi uma menina que salta melhor em Belo Horizonte. Ele viu, mas eu não vi, ninguém viu. E essa menina não participou da eliminatória. Mesmo assim, o cara mandou essa menina. Escolheu ela. E a Laura, criança ainda, ficou super desmotivada. Chateada, claro. Eu não consegui levar adiante esse programa de elas se mexerem. Logo que se viram longe da minha saia, pararam. Entendi. Não fizeram mais nada. Era a minha tristeza. E eu insistia. Com a Cora não consegui nada. Mas com a Laura, que você conhece, eu consegui que fizesse aqui em casa, durante a pandemia. Ótimo. Nós fizemos ginástica direitinho 3 vezes por semana. Que bacana. Então, pelo menos isso. As netinhas da senhora, que já não são também tão novas, né? Eu entendi que são a Júlia, Manuela, a Bia, né? Deve ter mais uma que eu não sei o nome. Paulo José. Neto. É isso, Paulo. Eles fazem atividade física? E os bisnetos da senhora também? Os 6 bisnetos? Não. Uma delas, a neta, Manuela, sim, faz ginástica, inclusive com o marido, etc. Está num clube que eu vim a descobrir ontem que tem uma piscina muito boa, de 25 metros, semiolímpica, e aquecida. Opa, mas lá em Goiânia, onde eles moram? Não, já não moram mais em Goiânia. Não moram mais em Goiânia. A Manuela mora aqui em Botafogo, pertinho. Que bom. E o clube é perto da casa dela. E eu fui fazer uma demonstração, ou sei lá, uma entrevista com um programa da Globo que se chama Esporte Espetacular. Sim, o programa máximo de esporte da Globo aos domingos, sim. Então eu já tinha feito a entrevista assim, falando, conversando. E aí ontem eu fui nadar, que eles queriam. Eles têm muitas máquinas, tem drones com máquina fotográfica, e tem uma que é debaixo d'água, então o cara entrava dentro d'água e ficava por baixo enquanto ele nadava por cima. E foi muito tecnológico. E eles foram rapazes simpáticos, realmente muito, muito bonzinhos. Gostei deles. Fizemos um programa assim, durou 1 hora ou mais. E numa piscina aquecida, né? Aquecida. Não é esse aquecida, não é como uma banheira de casa. É aquecida, acho que a 27 graus, o que a FINA, Federação Internacional de Natação, prescreve. Isso para mim está ótimo. Eu achei muito bom. E a água é um pouco rasa, porque, claro, eles não querem botar os 2,20 metros, etc. Mas dá para nadar muito bem. Eu acho que a piscina fica um pouquinho mais rápida, né? Quando ela é mais rasa, né? Eu tenho essa sensação. Quando a piscina é bem rasa, ela tende a ser mais rápida. Eu não sei se isso é verdade ou não. Acho que não. E não tem tanta sustentação. Quer dizer, você faz por causa do empuxo. Não sei. Eu gosto mais de treinar no Guanabara. Gostaria se a água fosse adequada, mas mesmo com o maior sol de dia, mas no inverno de noite, a temperatura cai muito. Esfria a água mesmo. E esfria, não tem como aquecer de volta. Então,
Quer dizer, entendi. pelo menos descobri agora, por causa dessa entrevista, que poderei eventualmente me inscrever nesse clube, Claro. que se chama Gurilândia. Não sei Aham. se ouviu falar. Então, Não, me inscrever nessa Gurilândia e treinar naquela piscina, que é ótima realmente. Mas foi isso. legal. A senhora adquiriu o gosto pelos esportes de quem? Ou foi uma coisa natural? O Giorgio também tinha isso, o irmão mais velho da senhora? Olha, toda Ainda a em filme? família, toda a família fazia esporte, naturalmente, porque os meus pais eram eu não sei, você vai saber se ler o primeiro livro. Uhum. O meu pai era esgrimista, Isso, é. e fazia regatas também. Ah, E- velejador. Então, ele ia treinar esgrima com o meu tio Ladislau. E esses treinos eram de sabre. Uhum. E a meta de cada um era cortar os botões do plastrão do outro. E no Que fim dos legal. grandes embates, a minha mãe, irmã do tio Ladislau, recosturava os botões. E tanto costurou, que os dois se apaixonaram, o meu pai e a mamãe, e Aham. contra a vontade das famílias, casaram-se. Uhum. Que Quer dizer, história. começou assim. E era Mamãe, comum, naquela época, em filme, as pessoas praticarem esporte ou sim. seus pais já eram fora da curva, Olha, do eu não padrão? sei, porque eu nasci dentro, se for fora ou dentro, não sei, mas eu nasci Mas os dentro amigos, as de amigas uma da família. senhora? Todos faziam alguma coisa. Olha que legal. No, na primavera e no outono, a gente ia fazer uma trilha, a gente ia passear nos bosques, colhia frutinhas vermelhas. O morango silvestre, aquele que cresce debaixo dos pinheiros, tem um gosto totalmente diferente, ótimo. É muito mais saboroso do que esses morangos grandes que se vendem no Que se compra no supermercado. mercado, É é. que não tem gosto nenhum mais de morango. Eu sinto falta daquilo. Quer dizer, a gente passeava muito pelos bosques, colhia florzinhas. A primeira flor que nasce na primavera é o puca-neve, que se chama, Uhum, não sei outro nome. É uma uhum, florzinha pequena, que branquinha, uhum, que, que fura a neve, e aham, naquelas raras manchas, quando a neve começa a derreter, tem umas manchas assim, já derretido. uhum. E lá estão os bucaneve. E depois vem a violeta. Eu colhia violetas, bucaneves e tal, fazia um buquezinho e botava no meu quarto. Ficava feliz. Quer dizer, a gente fazia isso, mas sem ser isto, ah, todo mundo fazia patinação no gelo, No porque gelo. era baratíssimo. Porque toda a escola tinha um pátio. Então, no inverno, varriam bem o pátio e depois, com a mangueira, jogava água. 10 minutos Ah, mais tarde, aquilo estava gelado. Então, a gente tinha carteirinha, porque o colégio que tinha isso era do meu irmão, do uhum, Giorgio. Mas eu tinha carteirinha, então a gente ia patinar no gelo. Todos uhum, os colegas de turma dele também patinavam no gelo com a gente uhum. e tal. E a senhora não podia ser sócia, né, desse Não, clube? isso foi no Fluminense, mais tarde, aqui Ah, no mais Brasil. tarde. Ah, então eu confundi, porque eu li no livro da senhora isso. Não. Agora, interessante, né, a senhora já ter herdado isso desde garotinha, já da família, e a senhora, infelizmente, não conseguiu passar da maneira como a senhora pegou isso para suas filhas. Agora, da onde que vem, a senhora acha que vem, o que que atraiu a senhora por esse mundo dos esportes, dessa vida ativa? O que que o esporte proporcionava para a senhora, Mas que a senhora gostou tanto e seguiu a vida inteira praticando, inclusive, né, a natação, os saltos, a esgrima, vi que a senhora praticou um pouco. Até o remesso de peso, no livro a senhora disse que a única vez que a porque senhora arremessou foi bem.
Olha, eu não sei, era natural. Quer dizer, eu acho como você aprende como seus pais a comer, como gente civilizada, não com as mãos, mas direitinho. Olha os cotovelos, não pode comer assim, tem que cortar assim e tal. Quer dizer, é uma cultura na qual, desde criança, você é enquadrado. A vida é assim. A gente aprende a ler, a escrever, a desenhar e aprende a falar de maneira culta. E eu ainda da época que a gente tinha que cumprimentar as visitas fazendo o que os alemães chamavam púquedli, assim, se inclinar assim com a saia. Eu tinha que cumprimentar assim. Eu não podia me dirigir a nenhum adulto, a não ser que o adulto se dirigisse a mim. E tantas regras digamos, de bom comportamento. Que a gente, etiqueta, bom comportamento. E a gente fazia esporte, naturalmente, todo mundo. Então, isso era uma coisa natural. Eu cresci dentro disso. Eu não sei o que me atraía ou não me atraía, era divertido. Tem mais uma coisa, eu tinha um irmão só, não tinha irmã. O meu pai, por princípio, era contra amizades, porque ele achava que as amizades levaram ele para o mau caminho. O mau caminho era que ele gostava muito de ir matar as aulas de latim, ir com os colegas, explorar as grutas no Carso, porque o Carso era todo de calcário. Então, a água corroía esse calcário, fazia riozinhos debaixo da terra, aí pingava para cima, para baixo, fazia aqueles estalactitos, estalagmitos, não sei. E ele gostava de explorar isso. Um grupo grande, sei lá, 5, 6 amigos, e ele. E matavam a última aula, que era latim, e iam explorar. Fazer espeleologia. Então, esses eram os amigos que o levaram para o mau caminho, segundo a minha avó, o que resultou em que o meu pai levou bomba de latim, naturalmente, junto com o grupo. Então, não podia seguir, deveria repetir aquele ano. E a minha avó disse que ela não era viúva, não tinha dinheiro para pagar os estudos de um menino safado, irresponsável, bababá. E aí ele teve que mudar, em vez de ginásio, continuar na escola comercial, de comércio, porque essa não tinha o latim como matéria obrigatória. Então, ele continuou, fez o exame de madureza, o que corresponde ao Enem, digamos, daqui. E continuou na faculdade, mas em vez de ser espeleólogo ou engenheiro ou qualquer coisa que ele gostasse, ele teve que seguir a carreira de comerciário, etc. E aí ele virou diretor de companhias de seguros. Entendi. Mas, ele era contra amizades por conta disso, né? Como a influência dos pais. Os amigos o levaram, mas eu acho que cada um dos amigos pensou a mesma coisa do meu pai, não é? Porque os simili gaudet, não é? Exato, exatamente, entendi. Mas o meu pai não queria amizades, então me mantinha longe e eu só podia sair e só podia brincar com o meu irmão, com os primos e os amigos do irmão e dos primos. Então era um grupo grande de meninos e eu. Entendi. E aí a senhora tinha que competir, entre aspas, com eles, né? Com eles. Então tinha que ser melhor. Tinha que ser melhor e mais corajosa e pular de mais alto e cuspir mais longe. Dona Nora, a senhora se formou arquiteta, a senhora saltou, né? Fez bastante saltos ornamentais, tem fotos muito legais no livro da senhora, no segundo livro. Sim.
Como é que a senhora, quem é que tirava essas fotos? Tinha uma estrutura do clube para divulgar? Porque tem umas fotos tão legais, né, elas são preto e Não, branco, mas tem uma qualidade, principalmente de fotografia, muito bonitas. Eram fotos que eram utilizadas para quê? não, fotos de saltos, etc. E muitas vezes filmavam, não é? A gente pedia cópia. Filmavam porque muitas vezes passou no noticiário, não é? Campeonato Carioca, não sei o quê, vencido pelo Fluminense, com Nora Rona e fulano dos Açores, Beltrano, etc. E as fotos assim de casa eram todas do meu pai. Meu pai era Ah, excelente sim, fotógrafo. álbum de família, fotos É, lindas também, né. é. Ô, dona Nora, aí a senhora, formou-se arquiteta, né, começou uma vida profissional, Sim. professora, casou com o Paulo também numa história muito bonita, né, que a senhora conta num capítulo do livro, e aí fica esse paralelo que eu acabei traçando aqui na minha cabeça, né, por uma declaração da senhora, uma tempestade no sentido metafórico, que se aproximava no horizonte quando a senhora ainda morava em Fiume com a sua família, fez a senhora e a família se mudarem para o Brasil, e depois uma tempestade, no sentido literal mesmo, né, na praia, acho que da Ilha do Governador, fez a senhora, cruzar o caminho com o Paulo. Então, Sim. 2 tempestades, uma metafórica e uma literal na vida da senhora, mudaram o rumo da vida da senhora. Então a senhora casou com o Paulo, e eu entendi que foi um casamento decidido bem rápido, né, Sim. e um casamento que deu certo, um homem super erudito também. Até os Também 69. não. Ele era super erudito. Eu Aí a não, senhora não então sou a senhora tão a senhora pegou toda essa acadêmica. inteligência. Mas eu conversei ontem com a filha da senhora, com a Laura, e eu perguntei para ela: "De onde é que vem, né, a maneira como a senhora escreve o livro?". De novo, faço aqui um lembrete a quem tiver interesse em ler o livro. Muitas palavras eu não sei o que significa, eu tive que olhar no dicionário, porque eu nunca tinha ouvido, né. E eu sei que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas me surpreendeu a maneira como a senhora escreveu, em algumas palavras, né, o livro. E aí logo eu perguntei para a Laura, né: "A sua mãe é erudita, a sua mãe é uma mulher inteligente, a sua mãe é uma mulher que leu muito, é uma mulher sábia?". Ela falou que era um pouco disso tudo, né, mas principalmente uma mulher inteligente. E pelo que eu percebi, as pesquisas que eu fiz a respeito do seu marido, ele era, né, um húngaro muito inteligente, escritor e tudo mais, e claro que ele não iria escolher uma mulher que não chegasse pelo menos à altura dele para constituir família, né. Então, fica aqui a minha reflexão de que a senhora com certeza estava, assim, à altura de um homem inteligente como ele, para poder ter constituído família. Mas, durante esse período que foi uma grande parte da vida da senhora como professora, arquiteta, qual era a relação da senhora com os esportes e a preocupação da senhora aqui no Brasil, já no Rio de Janeiro, com a saúde de uma maneira geral, já que é um tema que é a preocupação está sempre em voga, né, esse tema da saúde. Sim. Agora, né, a gente está talvez num pós-Covid, ou a gente agora está numa vida que a gente tem que conviver com o Covid. Muito se falou, que a gente tinha que se manter saudável, para evitar, quem sabe, né, contrair o Covid. Mas como é que foi a preocupação da senhora, digamos, do trabalho como arquiteta da vida, como professora de arquitetura, e a preocupação da senhora com a saúde, né, criando as meninas e tendo que trabalhar e tal, e a relação da senhora com os esportes? Isso eu não peguei, em nenhum lugar aqui no livro da senhora, nem nas pesquisas que eu fiz. Olha, eu vou confessar que eu gosto de me mexer. Eu preciso me mexer. Tanto assim que a gente quase não tinha dinheiro quando chegou aqui. Mesmo assim, a gente procurou o clube Português. português. E por que o clube português? Porque o clube, a sede do clube é no centro. Então, a gente podia correr para o clube para fazer esgrima ou para ir na piscina direto do trabalho, não precisava se locomover, etc. Era Quanto à minha praticidade. relação com o esporte, eu nunca fiz esporte porque é bom para a saúde. Quer dizer, acessoriamente é bom para a saúde. Claro. Mas eu me divertia.
A minha diversão durante toda a minha infância era me medir com os meninos, quer dizer, a gente fazia competições. Quem é que cospe mais longe? Quem é que faz xixi mais longe? Aí eu era juiz, porque não podia participar, mas enfim. Quem é que pula de mais alto quando a gente ia para o banho, para a praia? Uhum. Sabe, lá na Europa tem estabelecimentos balneários que têm limites, eles têm umas, como se fosse uma cesta grande de metal, com teia feita em cabos, etc., para os tubarões não poderem assaltar a gente. Uhum. Então, esse estabelecimento, por exemplo, um deles era construído já no mar, com pilotis dentro do mar, Uhum. etc., um corredor e as várias cabines, a gente alugava uma cabine, se despia lá, mudava de roupa e entregava a chave à cabineira. Então, a gente pulava desse corredor dentro d'água, depois do teto das cabines dentro d'água, e assim por diante. Crianças. E a senhora levou isso então para a vida da senhora, essa alegria de fazer atividade física, mesmo nos anos onde a senhora mais trabalhou e teve a ocupação de criar as meninas e tal? Sim, quer dizer, eu fazia por diversão, eu brincava com isso, eu nunca levei isso a sério. Aham, Acontecia que eu ganhava, que também ganhava dos garotos, então, aham, sei lá, mas realmente nunca levei assim a sério. aham. Eu realmente me divirto, eu me sinto bem dentro d'água, eu brinco. Uhum. Eu ouvi Nunca num tive. vídeo da senhora, que está no YouTube, a senhora falando que a piscina me salva de muitas situações opressoras. Sim, E ao mesmo tempo eu também ouvi a senhora, não sei se foi nesse vídeo, dizendo que a senhora não percebeu se a senhora foi vítima de machismo ou se a senhora sofreu de alguma maneira porque estava alguma. acostumada, é verdade. Isso. Porque a senhora estava acostumada ou porque a senhora não se permitia, enxergar isso, haja visto que, pelo que eu entendi, a senhora era uma mulher talvez até à frente da sua época, principalmente numa sociedade brasileira vinda da Europa, já Hum. formada como uma mulher praticamente com 17 anos. Queria que a senhora falasse um pouco dessas situações opressoras e a percepção da senhora hoje em dia com relação à questão da nossa sociedade como um todo, que é machista, um pouco menos talvez do que na época que a senhora era mais jovem, mas ainda é machista, e a senhora sendo tão ativa, né, a senhora sendo tão, talvez moderna, né, para sua época aqui Sim. numa sociedade carioca brasileira. Eu não sou um ser político. Eu tenho que confessar que eu nunca nunca me imaginei na frente de um grupo que vai combater pelo nosso ideal, etc. Eu tive péssimas experiências com a política. Eu vi a política por dentro, por fora, e de um lado e do outro. Eu vivi na Europa na época do fascismo, na Itália, e do comunismo, na Bulgária, em todos os satélites da União Soviética, e principalmente Stalin versus Hitler. Então eu tive a impressão que todos esses metidos a salvador da pátria eram podres e me desinteressei. A vida era tão difícil, a gente tinha que prover ao dia a dia. Eu não tinha tempo, nem ao menos de pensar e de convencer uma porção de gente. Ah, olha, nós estamos sendo oprimidas, nós temos que combater, temos que fazer. Nunca me passou pela mente de me meter a fazer uma coisa dessas. Eu achava que se eu conseguisse salvar a nossa família,
já era de bom tamanho. Eu só queria era viver em paz e educar as filhas o melhor possível, etc. O Paulo era muito sedentário, mas o Paulo também era, digamos, machista, no sentido que a gente interpreta hoje. Ele era um macho mimado pela mãe e pelas 3 irmãs, etc. Ele não sabia, para viver mesmo, ele era inteiramente inepto. Ele não sabia ferver água para fazer chá. Era inacreditável. Um dia, eu era membro da comissão de vestibular da Faculdade de Arquitetura. Então, na época de vestibular, eu tinha que desci de Friburgo e deixei lá o Paulo e a Laura, criança. Agora já tinha casado, porque com 15 anos já namorava, com 16, com 17 casou, com 18 teve filho, então não estava lá. Mas era a Laura e o Paulo. Fiquei 3 dias no Rio. E quando voltei, encontrei os dois sentados no escuro. Eu digo, o que aconteceu aqui? Não sei. De repente, apagaram-se as luzes. Mas escuta, tem um quadro ali na varanda, eu tinha um depósito. E o quadro no depósito, você não foi ver? Não sei o que se deveria fazer. Aí eu fui lá, era realmente, ainda tinha esses disjuntores. Não era bem disjuntor, não era automático. Eu sei o que é. Eu sei Era o que é. fusíveis. Fusíveis, enormes, eu sei. O fusível geral tinha queimado, mas eu sempre tinha fusíveis com a amperagem adequada, aquele circuito e tal. Era só pegar isto, tirar, botar, tá vendo? Haja luz. Mas era nesse ponto. Entendi. Os dois, coitadinhos, sentados ontem no escuro, porque queimou. O Paulo olhava assim às vezes. Nora, aquela lâmpada queimou. Digo, e daí? Não pode pegar uma escada e botar uma... Quer dizer, ele era nesse ponto. Mas ele compensava. E a senhora aprendeu a conviver não somente com ele, mas com uma sociedade que, enfim, que era machista. Sim, mas o Paulo compensava se qualquer homem comum tivesse esse grau de ineptidão para a vida, eu me divorciava no dia seguinte. Mas o Paulo compensava tudo isso com doçura. Ele tinha empatia com as pessoas, ele sentia. Se eu voltasse aborrecida do trabalho, ele sentava do meu lado, botava o braço em torno do meu ombro e eu sentia como se fosse assim um fluido ou boas vibrações que ele sentia comigo. Ele já sabia que eu estava triste, etc. Não precisava nem falar. Ele era muito bom, muito doce, realmente. E isso às vezes me irritava, porque para ele, se você soubesse escrever muito bem, você podia assassinar a sua mãe, que ele vai perdoar, mas ele escreve tão bem. Era desse tipo. Entendi. O que a senhora responde, ou o que a senhora pensa? Hoje em dia não é tão comum mais isso, mas foi uma época comum isso, a gente ouvir isso de pessoas, enfim, na sociedade de uma maneira geral, que lugar de mulher é na cozinha. Porque era também na cozinha, porque eu tinha que alimentar as filhas e o marido, etc. Eu tinha as receitas da minha mãe, que cozinhava muito bem, da minha tia, que também cozinhava muito bem, e da minha avó, que durante dezenas de anos foi
vizinha de um chefe de um navio transatlântico. E ela trocava figurinhas com esse chefe. Ah, e o senhor faz, não sei, a galinha como, etc. Então, a minha avó também cozinhava muitíssimo bem. Eu nem tanto, as minhas filhas, mais tarde, os meus genros, brincavam que eu cozinho como uma engenheira, porque se a receita dizia ponha X gramas e tantos mililitros, eu media os X gramas e os mililitros e botava e fazia exatamente como devia ser feito. E pronto. E saía bom. Mas não porque eu fosse grande cozinheira, mas porque eu seguia as receitas. Mas a senhora não se acomodou nessa vida que eu acho que era muito comum, principalmente na juventude da senhora, da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e cozinhando, enquanto o marido ia para a rua para trabalhar e prover o sustento da família. A senhora sempre optou em trabalhar, em dar aula, em ter um protagonismo dentro também uma parceria, né, nessa vida conjugal Sim. com o Paulo. Eu seguia a minha carreira, mas adicionava a isso o trabalho de gerir uma casa. Mas eu sempre, não quero dizer nos primeiros anos, não, mas logo eu contratei empregadas domésticas. Mas eu tinha que instruir a empregada, você faz isso assim, 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 etc. Você limpa, não sei como e tal. Quer dizer, instruía e depois supervisionava. Claro. Mas isso eu agreguei ao meu trabalho cotidiano. Então, realmente, eu fazia um duplo trabalho, porque Exato, jornada eu dupla. ficava acordada de noite até 1h30, 2 horas da madrugada, preparando as épuras, preparando as aulas, etc., corrigindo provas, enfim, estudar, compilar a próxima aula que eu ia dar, etc. E só de noite conseguia, porque de noite tinha paz, ninguém me telefonava, a empregada não me perguntava quanto de páprica tem que botar na galinha e tal. Então eu conseguia assim, mas dobrando as horas de trabalho. Claro. Eu tinha sorte que eu não ligava, se eu dormisse 2, 3 horas por dia, estava bom. Então consegui, mas E ao não foi longo fácil. da juventude da senhora, a senhora então não teve essa preocupação de manter-se saudável. A vida da senhora já era uma vida Olha, ativa. Durante a infância, sim. durante a juventude, a senhora não teve essa preocupação, então, De saúde, não. de saúde, Então, a saúde vinha naturalmente, provavelmente, né, muito da genética e um pouco talvez dos seus hábitos, ou muito dos seus hábitos, do seu estilo de vida, que era uma vida ativa. A senhora Suponho acha que que sim. foi isso mesmo que deu bastante saúde para a senhora? A senhora enfrentou um câncer, mas superou esse câncer, né? Sim. A senhora, refletindo hoje no alto dos seus 98 anos, acha que essa saúde ela foi sendo construída pelo estilo de vida que a senhora viveu? Pelo que os médicos dizem, é provável. É provável. Mas eu nunca tive essa preocupação, mesmo porque eu sempre era saudável. Quer dizer, eu não para virar hipocondríaca, Hipocondríaca. seria necessário que eu, de repente, ficasse um pouco doente, mas eu não ficava. Eu sempre tive saúde. Tirando essa do câncer, mas eu fazia sempre esse exame preventivo. Exames preventivos eu fazia, especialmente depois do câncer, de 6 em 6 meses, por exemplo. Claro. Tomava os remédios regularmente que os médicos prescreviam. O que eu quero dizer é que eu nunca tive preocupação, a gente tem que fazer isto porque eu vou ficar saudável. Nem me passava pela cabeça. Eu me divertia. Isso. Eu me mexia,
porque precisava me mexer, porque às vezes ficava tão aflita com alguma coisa, ou raiva de alguém, e eu ia para a piscina, nadava rapidamente 300, 400 metros. Depois dos 400, seguramente eu já estava bem. Não Aham. existia nada, só a água e ficava boa. Entendi. E foi isso então que levou a senhora, com o incentivo da Laura e da Cora, a encarar a natação de uma maneira mais séria e profissional depois da aposentadoria da senhora, acho que com 69 anos, né, pelo que eu Sim, li. e foi quando fui para o primeiro campeonato mundial, mas antes disso eu já competia aqui na FARSE, Federação Aquática do Rio de Do Rio. Janeiro. Uhum. Aí veio um campeonato mundial e a Cora começou a dizer: vai para esse campeonato. Eu digo: não vou porque eh, não tenho estatura para competir num campeonato mundial contra todas as outras. Não, isso não vale a pena, etc. Não, não, mas eu vou com você, eu pago. Ele realmente a Cora pagou e tal, me acompanhou. E eu realmente não tive assim resultados super brilhantes. Eu estava entre os, digamos, 30% melhores. Aham. E em determinadas provas, entre os 10% melhores. Uhum. Quer dizer, realmente, eu, durante vários anos, até hoje, estou no top 10 da FINA. Uhum. Mas naquele primeiro ano eu não Bom, consegui foi grande foi um coisa. começo dessa, É, uma carreira é, como nadadora. Até então a senhora sim. nadava, mas era enfim, Mas talvez só a em senhora não casa levasse aqui. tão a sério. Não, até o primeiro campeonato mundial eu competia muito aqui no Rio de Janeiro com os outros clubes, como Uhum, Vasco, enfim, uhum, Fluminense, uhum, Botafogo, uhum. Olaria. Mas a senhora levava a sério já? Sim, aí, olha, quem é esportista e se mete numa competição, eu gosto de competição, quer ganhar, quer ser primeiro. Se, e isso dizer que, é bom, eu fico contente de como participar. Né? Para mim, tanto faz se ganho, se perco, mas participei, não é verdade. Não é verdade, simplesmente assim, porque se participou, teve o trabalho de se inscrever na competição, é porque quer ganhar. Uhum, Eu também queria ganhar. Durante uhum, anos não conseguia, porque havia uma nadadora americana, Kivi Lois Norman, uhum, que levava todas, me ganhava assim, com o pé nas costas. Era uhum, ótima, era uhum, maravilhosa. uhum. Então eu era Entendi. vice durante Uhum. muito tempo. Os 2 Aqui, recordes mundiais que a senhora conquistou, eu tenho eles vários, não foram é dois, são vários. vários? É. Desculpa. Os recordes que a senhora conquistou, a senhora se recorda em quais modalidades e Sim, 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 claro. distâncias? Sim. Quais foram? 400 metros medley, Uau! 200 metros medley, Uhum. a 200 metros borboleta, 100 Uhum. metros borboleta. Uau! eh, É o estilo que a senhora mais gosta de nadar, o medley? É. Gosto porque no medley eu mexo com todos os meus músculos. Uhum. Porque se você nada só crawl, você só mexe com esse tipo. Borboleta, você mexe com os músculos das costas. Uhum. Peito, você mexe também. Quer dizer, você nadar medley, realmente você sai com toda a musculatura Exato, no claro. lugar, se Exato, sentindo bem. exato. Eh, dona Cora, dona Nora, Nora, ah, uma vez a senhora disse, eu não lembro agora onde que eu li essa entrevista da senhora ou que eu ouvi, que, mais ou menos isso, né, que a vida é como se fosse um caminho para chegar ao topo de uma montanha. E a senhora sim, já viveu tanto, né, até por uma guerra, uma pandemia, a senhora passou. São sim, poucas as pessoas, né, no mundo que têm esse histórico, não vou dizer que é um privilégio, mas a senhora sobreviveu, a essas 2 coisas, aterrorizadoras que a senhora teve,
a oportunidade de viver ao longo da sua vida. Então, considerando que a senhora está com 98 anos, eu E-mail. concluo eu concluo que a senhora esteja no topo da montanha. Eu acho que a senhora já chegou pelo menos há algum tempo no topo da montanha. Como é que está o clima por aí? O que a senhora está enxergando daí que a gente aqui de baixo não vê? Olha, primeiro eu tenho retrovisão da minha vida e pude constatar que, apesar de tudo, a gente continua feliz. É só querer. É que tem muita gente que só olha as coisas ruins, não olha as coisas boas. Eu tenho um jardim de inverno. Eu fico feliz, eu me sinto privilegiada de poder morar em Botafogo, na São Clemente, e ter um jardim de inverno, com várias plantas que eu cuido muito e que são gratas a mim. Hoje, por exemplo, me aconteceu uma coisa bizarra. Eu ponho sempre na varanda desse jardim de inverno, na parte de fora, banheirinhas para os pássaros poderem beber, tomar banho, etc. E numa delas eu encontrei um ovinho pequeno de um pássaro, Uau. provavelmente de uma rolinha. Uhum. E agora estou às voltas com esse ovo. O que eu vou fazer com esse ovo que ela largou na banheira? Tem esses hospitais de luxo, hoje em dia, não é que para as mulheres poderem dar à luz, tem até banheira, porque é melhor. Dentro d'água eu pensei, pô, até a rolinha, será possível? A senhora precisa fazer alguma coisa logo, porque se o ovo estiver vivo ainda, né, Sim, tiver potencial de ser chocado, você precisa esquentar ele de alguma maneira, né? pois é, talvez É, eu ou pretenda. fazer um ninho rapidamente aí de algodão, não sei, e colocar na varanda para quem sabe a rolinha vai chocar esse ovo aí na Mas varanda da eu não sei se senhora. a rolinha tem essa capacidade, digamos, de ver as analogias entre duas situações. Ah, Se sim. ela tem a capacidade de perceber que esse ovo é aquele que ela botou na banheirinha e agora está nesse vaso. Eu poderia, Entendi. mas não sei. Honestamente, Aham. não sei o que a gente faz com o ovo de rolinha. Bonitinho, pequenininho assim. Agora, tirando Mas, o jardim de inverno da senhora, sim, o que mais? Esse espelho retrovisor, o que a senhora enxerga daí que nós, meros mortais ainda, talvez não enxerguemos com a nossa ignorância da juventude? olha, eu leio artigos assim científicos sobre o universo, a nossa galáxia, os buracos negros, enfim, tudo isso, a extinção dos dinossauros, etc. Eu estou com a impressão que o universo, primeiro, é movido pelo caos, pelo acaso. Não vejo, digamos, uma inteligência total embutida na, No universo, vai. no universo. Acontecem as coisas no universo pelo acaso, e pelo acaso só podem acontecer daquele jeito porque não aconteceram de outro. Se acontecessem de outro, eventualmente haveria civilizações em outros planetas de outras galáxias, isso eu nem sei, mas o fato é que está aqui esse universo maravilhoso, lindo. Eu vejo, vou passear à beira-mar e aquelas ondas, imagina, poderosas, de ventos que mexem com aquelas ondas. Eu acho lindo. E quando morava em Friburgo, vinha tempestade, eu ia para a varanda e sentia o cheiro da chuva. Enfim, eu sentia o poder desse universo todo. Então, digamos, qual é a finalidade nossa?
de nós, se vivemos e depois morremos, vivemos e depois morremos. Não vejo, quer dizer, durante muito tempo não achava que pudesse haver um fim, alguma causa, ou algum efeito que fosse. Então, o que eu acho que nós nascemos para realmente tomar conhecimento, talvez a vida da gente sirva para o universo conseguir ter noção dele mesmo. Quer dizer, a meu ver, o universo quer ter consciência própria através da humanidade, de tanta gente que pensa e pensa bem, de cientistas. Talvez seja isso, mas não sei. Uhum. A senhora, a senhora pensa na morte ou a senhora não pensa na morte? Eu li também, acho que no livro da senhora, que a senhora tem uma tendência, pelo menos acho que foi isso que eu li, a ser uma pessoa que não acredita em Deus. Em algum Não é momento a senhora... tendência, eu não acredito mesmo. Isso, desculpa. Então, e a senhora inclusive não, enfim, nunca praticou, não pratica a religião judaica, né, sendo a senhora uma judia. Então a senhora não se baseia nesse conceito da religião que acaba servindo como né, Laço, uma digamos. isso, né, para nos apoiar principalmente em momentos difíceis da vida ou quando a gente está próximo da morte, quando a gente consegue pressenti-la ou quando a gente adoece e tudo mais. A senhora, então não pensa na morte? Qual é a relação da senhora com essa sensação Com de que amor. todos nós vamos morrer um dia, né? Eu não tenho medo. Realmente não tenho. É como adormecer. Toda noite você adormece, nem Uhum, sabe que você está dormindo. Se não tiver um sonho, eu raras vezes tenho sonhos, uhum, mas se você não tiver sonho, você não está sabendo de si mesmo. Nada, 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 nada. uhum, Então, eu acho que morrer é simplesmente deixar de existir. Eu estou aqui existindo, tá? Tenho as minhas filhas, tá? Acho linda a vida, gosto mesmo. E talvez poderíamos dizer que tenho pena de morrer, etc., inclusive por motivos financeiros, mas enfim. Mas não, acho que não vai acontecer nada. Antes de eu nascer, os faraós dominavam o Egito, os bárbaros invadiam as nações, inclusive os homens se comiam uns aos outros, quando ainda eram canibais. Eu não sabia de nada, nada me doía. Depois que eu nasci, eu tive muitas dores. Eu tive que aturar os nazistas, os os comunistas, que também não são fáceis. Eu tive que aturar uma professora que me fazia bullying, aquilo era realmente pessoal e muito doído. Tive que enfrentar a morte da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, do meu marido. Então, eu acho que a vida é assim mesmo, quer dizer, você tem tragédias terríveis na vida, mas também tem alegrias. E por um instante eu ajudei o universo a saber de si mesmo, porque eu também faço parte do universo, então talvez seja isso. Mas eu estou tranquila, eu eduquei duas meninas da melhor maneira que eu pude, e eu avalio, acho que elas são felizes. Elas se dão muito bem. Eu moro tranquila, que as duas vão se apoiar, vão continuar se apoiando. E talvez, por causa disso, a vida delas seja também, transcorra da maneira mais leve possível. Felicidade. Eu acho que
a felicidade faz bem, ajuda a longevidade, entende? Mas eu não chamaria de felicidade. A gente não pode uma vida inteira dançar cancan de tanta felicidade. Não. É. Mas pode, a gente pode ser tranquilo e tentar viver como um nadador, digamos. Quando eu canso dentro d'água de me debater, eu deito em cima e descanso. E provavelmente depois que eu morrer, também não vou saber de nada. Mas então eu soube de um breve trecho da história de um planeta. Não digo da humanidade, é muito. Não acho mesmo que a humanidade seja melhor, talvez mais inteligente, sim, é uma questão de desenvolvimento, mas eu tive que tomar parte do universo e saber disso nesse breve período que me foi dado viver. Da mesma forma como não vivi antes, não vou viver depois. E daí? É uma visão interessante. Enfim, eu concordo com muita coisa do que a senhora falou. O esporte ensinou o que para a senhora, se ele ensinou alguma coisa? Ou o que ele proporcionou nessa trajetória de até hoje para a senhora, tendo praticado tanto esporte e continuando a praticar esporte nessa idade? Me faz bem, eu gosto. É difícil tirar ensinamento de tudo. Uhum. É E um talvez não valha a lazer. pena a gente ficar procurando, né, o que isso É está me trazendo? Simplesmente levar a vida e aproveitar um lazer a que eu maneira tenho, como ela é se isso. apresenta. É um lazer. Me faz muito bem, mais a cuca do que ao corpo, talvez, não sei. Existe agora voltando à questão da Uhum. longevidade, hã, eu entendi que a senhora nunca teve essa preocupação, mas a senhora tem, eu imagino que a senhora tenha hábitos, né, adquiridos ao longo da vida que eventualmente foram mudando, eventualmente até alguma mania, né, talvez muitos de nós tenham manias. Existe alguma coisa na alimentação ou na rotina da senhora que a senhora identifica como sendo uma coisa que pode ter lhe trazido tanta energia, tanta saúde e vitalidade? Olha, eu não sei, eu como de tudo. E, às vezes até gosto de comer, não sou gourmet, não sei o quê, mas gosto de comer uma boa comida e tal. Uhum, Mas realmente como pouco. uhum, Isso todas as minhas filhas, netos, etc., constatam diariamente que eu como muito menos do que o resto da família. Como uhum, muito menos. Eu não sei, não tenho apetite para mais. uhum. E como muito devagar. Eu começo primeiro e acabo por Por último, último. ainda comendo com os outros já tendo satisfeitos, e os outros já comeram 3 vezes ou 4 vezes mais do que eu, e mesmo assim acabam primeiro. Mas isso é uma questão minha, eu sou feita assim, acho que o meu estômago é menor e a garganta é mais fina, então eu tenho que mastigar bem para poder engolir, mas Engolir. Uhum. realmente, não sei, eu vou vivendo, Mas não vou tem um comendo. hábito da senhora, por exemplo, de alimentação, Hum. ou um hábito, uma rotina da senhora Não, que rotina eu tenho muitas, porque senão esqueço. Eu tenho a rotina quando que tomo o remédio. sei. Quer dizer, eu tento guardar todas as coisas sempre no mesmo lugar, para não ficar procurando, por exemplo, pelo telefone, a casa inteira, não é? Uhum, Ou, onde botei as minhas meias, ou sei lá. Não, tudo tem o seu lugar, porque assim me poupo a aflição de ter perdido aham, tal, onde botei os óculos. uhum.
Então, eu sou muito, muito, muito rotineira, velha que se apoia na rotina e vive placidamente. Tento viver o mais feliz possível, Uhum. porque isso também ajuda os outros ao meu redor. Quer dizer, eu acho que a felicidade. Uma coisa que vem dos outros, se eu vejo os outros em volta felizes, aquilo espelha em mim. Quer dizer, é como se fosse uma luz que vem me dar alento. Eu gosto de ver todo mundo feliz. Uhum. Será que a senhora praticar tanto esporte em meio a tantas pessoas, a grande maioria muito mais novos do que a senhora, eu imagino, né, por uma questão lógica, isso também não a alimenta, não traz algum tipo de energia para a senhora de estar convivendo com pessoas que estão em outra fase de vida e, sendo atletas, têm uma energia muito grande? Não, quer dizer, isso faz parte eh, da minha, digamos, do meu costume de me apoiar na, na, de me apoiar, digamos, eita, apareceu um negócio azul aqui, a bateria está acabando, então não sei. Ah, é a bateria do computador, provavelmente? A Ah, gente já vai encerrar, não tem problema. não, a Laura já está tomando providências, eu acho, mas enfim. Já vamos Eu estava acabar. dizendo que a rotina, eu tento me apoiar nessa rotina e tirar felicidade, eu tiro vendo felizes as minhas filhas, vendo o futuro delas bem, digamos, projetado, sendo elas tão amigas uma Uhum. com a outra, vão sempre se apoiar. Me dá felicidade ver que ela já aprendeu a linguagem digital, já não é analfabeta e digital que nem eu, e que a outra também, é que as duas se entendem. Quer dizer, eu acho que fiz a minha, talvez, obrigação em relação ao universo, passando a vida adiante. Eu tive muitas dúvidas a respeito disso quando casei. Eu não sabia se era para eu ter crianças, sim ou não. Ah, eu li. A senhora Porque, conversou com o pai da senhora, né? Uma conversa bem é, legal. sim, então, acho que fiz o meu papel como universo, tomei ciência de que o universo comigo existimos, digamos. Uhum. Vou dormir. Quando eu morrer, eu vou ter... Olha, tem uma... O Eisenhower, acho que falou, é, old soldiers never die. Uhum. They just fade away. Almas Então, a velhas gente nunca diz... morrem, elas só se esvaneiam. Old swimmers never die. They just wade away. Que legal! Eu não tinha ouvido essa adaptação. Dona Nora, eu sei Sim. que é uma vida muito longa, com muitas memórias. Aliás, a memória da senhora é fantástica, né? Porque a senhora lembra de detalhes no livro da senhora, no segundo livro, que me surpreendem, porque, enfim, eu vejo como a minha memória é horrível. Não, Como. muita coisa que eu escrevo no segundo livro é apoiada em diários que eu fazia na Ah, viagem à Europa. a senhora relata também uma viagem, assim, bastante viagens à Europa. A senhora tinha o Sim. hábito, ou tem o hábito ainda de escrever esses diários? Não, Não. não. Não, eu acho que eu quase que me senti na obrigação de escrever o primeiro livro, Por causa da para a neta da Cora senhora e a Manuela. Laura. Hein?
Foi a Manuela que estimulou a senhora, né, a contar uma pequena história, e aí a senhora resolveu escrever o primeiro livro. Sim, achei que era ótimo, porque assim elas saberiam o que aconteceu de verdade, porque com o tempo as pessoas perdem a memória, realmente perdem. Uhum. Quer dizer, falar assim, Holocausto, puxa, são 6 milhões de vidas, 6 milhões de mães ou de pais. A crueldade disso é tão grande que exorbita qualquer coisa. Quer Claro. dizer, o que a gente vai dizer? O Hitler era feio, excelente. E é ruim, porque a gente por dentro fica com aquela raiva. Eu nunca tive pena de mim, como sou pobrezinha, estou sendo perseguido. Eu sempre tive raiva, raiva. Se eu pudesse, eu matava eles ou alguma coisa assim. Então, agora eu vejo, pelo menos aqui na família, olhando a família, já vejo uma pequena parte do conjunto da humanidade. Eu estou contenta com isso. É bom. Por acaso, fui jogada nesse mundo, tentei viver o melhor possível, melhor, não de ter muito dinheiro, mas de ter muita satisfação, muita calmaria e aquele, aquela noção que os meus bichinhos de estimação são legais. E pronto. O que mais eu posso esperar? Eu agora dar uma de revoltada, porque o machismo, isso e aquilo, tá. Paciência, agora vejo que para elas é melhor, que bom. E para se Eu não sou manter... batalhadora, eu não nasci para ser navio quebra-gelo, digamos assim. a senhora já falou isso. E para se manter com esse estado de espírito e com a cabeça boa desse jeito, existe alguma coisa que a senhora aprendeu nessas décadas todas que fez a senhora desenvolver isso e ter essa lucidez, essa clareza e essa vontade de viver? Porque, né, a senhora há de convir que não é comum, a senhora não deve encontrar tantas pessoas aí no seu círculo de amizades com a idade da senhora, talvez nem perto. E quando encontra, talvez não estejam com essa lucidez. A senhora deve isso a quê? Eu acho que é sorte. Realmente, acho que é Aham. sorte. Uhum. Quer dizer, se alguém nasce, por exemplo, com o queixo enorme, ou com, sei lá, com uma verruga na testa, tem azar e tem sorte. Quer dizer, eu ser assim, bem, porque de nascença fiquei assim, eu acho que fiquei assim. Bom, para terminar, aliás, eu tenho mais uma outra dúvida que me surgiu aqui agora, que eu acho que a senhora vai poder me responder. Mas, Sim, né, foram muitas décadas vividas e a senhora continua aí firme e forte. A senhora consegue se lembrar ou colocar em destaque algum investimento que a senhora fez ao longo da sua vida, não financeiro, mas algum investimento que a senhora fez que a senhora coloque em destaque como o melhor investimento ou uma das coisas melhores que a senhora fez na sua vida? as minhas duas filhas, as duas, Ótimo. Aham. realmente, realmente. Nisso, quer dizer, o simples fato de eu ter nascido, eu nasci porque eu vi que o meu pai, a minha sogra, todos queriam porque queriam ter netos. Uhum. Então, tá bom, então vamos ter filhos. Mas antes da Cora nascer, eu tive pesadelos horríveis,
de fim de mundo e tudo, porque na minha consciência eu não estava certa de ter feito direito, que eu não deveria ter filho. Eu pensei, naquela época, estava num estado de alma que ninguém deveria ter filho, que a humanidade, se deixasse de ter filhos, a humanidade se extinguiria, todas as maldades acabariam, e a Terra continuaria girando em torno do Sol, como sempre. Eu não me senti autorizada a pôr num mundo tão horrível, horrendo, seres que talvez sofressem por causa disso. Mas, pelo que as minhas filhas me contam, elas gostam de viver, estão bem, então. Você vê, a gente não pode calcular, a gente não controla nada. Exato. E investimento, investimento realmente são elas, porque eu ousei tê-las quando tinha dúvidas a respeito disso, muitas. Não sei, quer dizer, involuntariamente, claro, a gente se modifica de acordo como batem os ventos e as ondas, a gente tem que se modificar um pouco. Acho que, claro, eu não sou a mesma nora de 2 anos, nem a mesma nora com 30 ou com 50, mas não acredito que só por ser velha eu seja mais sábia do que qualquer um outro, entende? Não sei. Bom, eu tendo a discordar, mas quem sou eu, né, para discordar da senhora? Se a senhora puder dar um conselho, né? Imagino que muitas pessoas, eventualmente próximas ou não, já tenham lhe abordado para passar algum conselho. A senhora tem algum conselho para dar para quem está ouvindo, para a gente encerrar aqui essa E só conversa? isso, sejam felizes, procurem ser felizes. Já falo feliz, mas sejam harmônicos, aceitem o universo, o caos que joga para cima de todos nós, seres humanos, várias situações, às vezes amargas e às vezes muito prazerosas. E aceitem isso. E tentem ser felizes, porque tendo contentamento em estar aqui, pelo menos ajudo o resto que está na minha volta de viver um pouco mais aliviado, digamos. Não traguem as desgraças. Chega a fumar. Vai embora. Ótimo. Agora uma curiosidade pessoal aqui. A senhora conhece um prato chamado tamarutaca? Não. Eu suspeitei, porque é um nome esquisito e, pelo que eu entendi, é um prato à base de peixes. E tem um amigo meu que está querendo me convidar para provar uma tamarutaca à húngara no Clube Deve ter Atlético. páprica. Deve ter. Deve ter No Clube páprica. Atlético Paulistano, que a senhora já deve ter ouvido falar, um clube famoso aqui Sim. de São Paulo, né? Tem uma equipe boa de natação. E aí, agora que durante a conversa me ocorreu, eu falei, bom, vou perguntar aqui para a dona Nora se ela conhece esse prato tamarutaca. Deve ser alguma invenção aqui, igual o estrogonofe. Deve ser alguma invenção de brasileiros. Não, talvez seja de japoneses com esse nome, tamarutaca. Se é um nome que nem soa húngaro para a senhora, talvez seja. Mas é uma Sim, né? é uma tamarutaca à húngara. Eu não sei o que é. A base de peixes, eu ainda não fui. Bom apetite, então. Dona Nora, muito obrigado. Foi um prazer. Para mim é uma honra ter recebido a senhora aqui no Endorfina. Não de que, realmente. Eu nunca recebi ninguém que esteve no Ronivon. Então, para mim isso é um prazer enorme. Estou brincando, é claro. Então, quero agradecer aqui a senhora mais uma vez, agradecer aqui a um amigo em comum, Flávio Kellner, que foi quem me passou o contato da Laura, né, um nadador aí também do Rio de Janeiro, que é um ouvinte aqui do Endorfina, e o Dja Madruga, que também me passou o telefone da senhora e já passou aqui pelo Endorfina, né, um grande defensor da natação master, e ele sim, um grande nadador master hoje, né, e foi um nadador olímpico. Muito obrigado, parabéns, e que a senhora viva com bastante saúde por muitos e muitos anos, representando essa bandeira feliz e alegre e do esporte que a senhora
simboliza tanto. Muito obrigada. O prazer foi todo meu, realmente. Obrigado, dona Nora. Fizemos um bom bater-papo, não é? Que bom que a senhora gostou. Eu adorei. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.